A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 8ª lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é Jesus viveu a experiência humana, onde abordaremos de forma minuciosa a humanidade de Jesus, destacando como ele viveu plenamente a experiência humana, enquanto permanecia sendo Filho de Deus. Esta lição está dividida em 3 tópicos principais, que exploram o ministério humano de Cristo, as heresias históricas que negam a humanidade e como essas distorções teológicas ainda se manifestam atualmente. Neste vídeo, assim como tem sido os demais que temos feitos, apresentaremos um resumo analítico com base nos tópicos e subtópicos abordados, no intuito de te motivar a participar conosco da Escola Dominical e aprender mais da Palavra de Deus. Vamos conhecer os grupos religiosos como fariseus, saduceus, herodianos que debatiam com Jesus? Vamos aprender o que é apolinarismo e monotelismo? Vamos saber quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Preparados? Vamos em frente então. Em nossa próxima lição, veremos que Jesus participou ativamente da realidade humana, evidenciando-se como um verdadeiro homem, com emoções, limitações físicas e interações sociais. A humanidade de Cristo é fundamentada por meio de episódios registrados nos evangelhos e sobre os quais falaremos a seguir. Durante seu ministério terreno, Jesus enfrentou intensos debates com líderes religiosos como os fariseus e os saduceus, evidenciando sua interação com questões teológicas e sociais do contexto judaico. Em Mateus 22, 34 a 40, Jesus responde de forma humana e sábia ao questionamento sobre o maior mandamento, reforçando sua ligação com a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Jesus aqui demonstra o domínio das Escrituras, mas também paciência e firmeza em suas interações humanas. Quanto à vida social e religiosa de Jesus, ele se mostrou inserido na vida social de sua época, participando de festividades e convívio comunitário, como nas bodas de Caná, em João 2, 1 a 11. Ele também frequentava regularmente o templo e as sinagogas, como descrito em Lucas 4,16. E chegou a Nazaré, onde fora criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Esses exemplos demonstram que Jesus viveu dentro das práticas culturais e religiosas do seu povo. Jesus também experimentou emoções e limitações físicas como fome, sede, cansaço e até mesmo tristeza. João 11:35 registra: Jesus chorou, evidenciando de tal forma sua compaixão e dor humana diante da morte de seu amigo Lázaro. Além disso, no episódio da tentação no deserto, em Mateus 4, 1 a 11, ele sentiu fome e resistiu ao pecado, mostrando que, mesmo sendo Deus, partilhou das limitações e provações humanas. No segundo tópico, analisaremos as principais heresias que surgiram na história da Igreja, distorcendo a verdade acerca da natureza humana de Cristo. A primeira heresia que falaremos nesta lição é o apolinarismo, cujo mentor foi Apolinário, bispo de Laodiceia, e que nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. Essa heresia, surgida no século IV, afirmava que Jesus possuía um corpo humano, mas sua mente e espírito eram divinos. Ou seja, segundo eles, Jesus não tinha espírito humano. Assim, negavam a plena humanidade de Cristo. Tal visão é refutada por textos como Hebreus 4,15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este versículo deixa claro que Jesus experimentou plenamente a condição humana. A Igreja condenou o apolinarismo no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., afirmando que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Textos como João 1,14 e o Verbo se fez carne e habitou entre nós sustentam essa doutrina, afirmando que Jesus assumiu a natureza humana em sua totalidade. A segunda heresia que vemos é o monotelismo,
O monoteísmo é uma heresia que negava a existência de uma vontade humana em Jesus, defendendo que ele possuía apenas a vontade divina. Esta ideia foi combatida no Terceiro Concílio de Constantinopla, em 681 d.C., com base em passagens como Mateus 26:39. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, a vontade humana de Jesus é claramente expressa, mostrando sua submissão ao Pai. Por fim, no terceiro e último tópico, refletiremos como ideias semelhantes a essa, as antigas heresias, continuam a influenciar movimentos religiosos e interpretações contemporâneas, como, por exemplo, algumas bizarrices sobre onde Jesus viveu quando esteve entre nós. Integrantes do movimento Nova Era e tantos outros grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, bem como os Mormons afirmam que Jesus esteve nos Estados Unidos da América. A Bíblia sobre isso nada menciona e ainda nos adverte a rejeitarmos fábulas, conforme o ensina em 1 Timóteo 4:7. Apontaremos durante a lição no próximo domingo que questionamentos como esse refletem uma visão equivocada da humanidade de Jesus, muitas vezes alimentada por interpretações místicas e pseudocientíficas. A Bíblia afirma que Jesus limitou sua atuação à região de Israel, conforme Mateus 15:24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Além de Israel, Jesus ainda esteve no Egito, conforme Mateus 2:14-15, e também na Fenícia, atual Líbano. Durante sua vida, Jesus foi reconhecido como alguém comum, integrante da comunidade judaica. Marcos 6:3 registra a reação dos moradores de Nazaré. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Essa descrição reforça sua humanidade e a proximidade com o povo. Concluiremos a lição demonstrando que a humanidade de Jesus é um aspecto essencial da fé cristã. Ele viveu plenamente como homem, experimentando emoções, limitações e interações sociais, enquanto permanecia sem pecado. Heresias como o apolinarismo e o monoteísmo buscam distorcer essa verdade, mas foram refutadas pela Igreja com base nas Escrituras. Hoje é fundamental combater visões modernas que negam ou desumanizam Jesus, reafirmando sua plena humanidade conforme a Bíblia ensina. Como afirma Hebreus 2:17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 8ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.